Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quero dizer para você que dias maus virão, é inevitável, mas eu quero dizer para você que existe um Deus todo-poderoso que está no controle da história. Não importa se vai haver guerras, não importa se vai haver fome, não importa se o poder político e econômico se deteriora a cada dia. O que nós temos que ter a certeza de que apesar de dias difíceis, né, crises exigem de nós que nós tenhamos um olhar transcendente da história. Veja, por exemplo, João, que ali aos seus 95 anos foi jogado numa caldeira e logo depois foi levado para Patmos, uma ilha em que eram levados as pessoas não gratas, né? Cidadãos não gratos ali de Roma, ou seja, os condenados políticos. E é justamente ali na cadeia, no meio daquele caos, onde não havia banheiro, né? Mas só latrinas, prisões fétidas e escuras, é que João tem a visão do Apocalipse. E ele, apesar de estar sofrendo, sendo perseguido, ele vê Deus assentado no trono. Então, muitas vezes é isso que falta para nós no meio da crise, da adversidade, quando um ente querido falta, quando vem a notícia ruim do médico, quando nós somos despedidos do trabalho, nós temos que olhar, né, erguer a nossa cabeça e olharmos para os céus, porque foi isso o que João fez. Nós precisamos tirar os olhos da realidade, dessa realidade material e transcender. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado ali, né, por Paulo e as pessoas que ali estavam, nós podemos ver que ele olhou para os céus e viu o Senhor em pé à direita de Deus Pai. Note que a maioria dos textos vão dizer que Jesus está, quando ele ressuscitou, ele está assentado à direita de Deus Pai, mas quando Estevão estava sendo apedrejado, Jesus se levantou para receber ali o seu filho, estava com os olhos focados nos céus. Em Jeremias capítulo 33, né, aliás, capítulo 3, nós vemos que, embora o povo estivesse ali sendo subjugado pela Babilônia, embora o povo estivesse cercado, sitiado, onde o contexto também nos mostra que mulheres comiam a carne de seus próprios filhos, eles chegaram a comer esterco pela falta de alimentos, né, pelo cerco, passaram grandes dificuldades com mortos pelas ruas. Jeremias, ele olha para tudo aquilo e diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, os olhos de Jeremias estavam firmes na misericórdia, estavam firmes na graça do Senhor, estavam firmes nas mãos de um Deus todo-poderoso. Entendeu? Então, nós precisamos meditar mais na palavra, nós precisamos confessar mais a palavra e dizer como está escrito lá no Salmo: bondade e misericórdia certamente nos seguirão. O Senhor prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Nós precisamos confessar todos os dias que o Senhor, ele nos conduz a passos verdejantes e leva-nos para junto de águas tranquilas. Nós precisamos confessar que o Senhor está conosco, porque o que nós falamos gera realidade, entendeu? Então, olhando para todo esse caos, para quem sabe a luta que você está passando, eu quero dizer para você que é justamente no caos e nas adversidades que Deus nos ensina a orar mais, a buscar mais a presença de Deus. Talvez seja pela sua luta, pela sua adversidade que você está vendo esse vídeo. Entendeu? Quando nós estamos na bonança, temos dinheiro, saúde, a tendência do ser humano é ficar, de certa forma, acomodado. Mas quando nós passamos pelas lutas, pelas adversidades, aí nós precisamos orar mais.
precisamos ir para a igreja, precisamos buscar a presença de Deus. Mas eu quero dizer para você, não deixe para buscar o Senhor só no seu momento de luta, só no seu momento de adversidade. Não deixe também, não confie apenas no seu dinheiro, na sua capacidade, nos seus relacionamentos ou na sua influência. Porque se assim você fizer, a tendência é, de certa forma, a depressão, é o pensamento suicida, é o sentimento de derrota. E se nós quisermos transcender e ter forças para lutar, nós precisamos depender de Deus. Veja, por exemplo, lá o texto de 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, abra sua Bíblia lá. Verso 6, em que o texto vai dizer ali para Samuel, quando ele assume o poder, né? Ele está para assumir o poder e ser rei. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Veja que, com o seguir do texto aí, quando o Espírito Santo veio sobre Saul, que era filho de um criador de jumentas, ele profetizou, ele foi transformado em outro homem. Eu não quero aqui destacar os desdobramentos posteriores da biografia de Saul, mas nós podemos ver que ele foi transformado em outro homem quando ele recebeu ali o Espírito Santo. Então eu preciso de mais da presença de Deus, mais do Espírito Santo, do transbordar. Você também precisa, nós precisamos. Isaías capítulo 11, verso 2 vai nos dizer o seguinte, que o Espírito Santo é um espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, né? Ele é um espírito de força, ele é um espírito de temor, porque o texto vai dizer que, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então eu quero dizer para você que sabedoria, entendimento, conhecimento, você não vai aprender num curso de faculdade, num curso técnico. Você não vai aprender lendo livros ou fazendo terapias ou seguindo a um coach, mas somente pelo Espírito Santo de Deus, que é de onde, né, que procede toda a sabedoria, todo entendimento e conhecimento. Então, se você quiser ter força, se você quiser vencer, dependa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos transforma. A palavra de Deus vai nos dizer lá em 1 João, capítulo 2, verso 7, que a unção que dele procede nos ensina todas as coisas e nós não necessitamos de que alguém nos ensine. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem dificuldade para criar um filho, para resolver um problema no trabalho, para liderar o seu time, a sua igreja, para liderar a sua equipe, peça sabedoria, ore ao Senhor, dependa de Deus em tudo e Ele vai te dar sabedoria, entendeu? Então, é importantíssimo nós sabermos o seguinte, que o mundo espiritual, ele governa o mundo físico. Platão, ele de forma assim, leiga, ele entendeu isso. Ele falava que esse mundo é somente um mundo de aparência, que o verdadeiro mundo ele se encontra no campo das ideias. E trazendo aqui para a nossa vida, para o ano 2025, nós podemos entender com o caminhar da revelação que o mundo material ele é governado pelo mundo espiritual, entendeu? Talvez as coisas não tenham rompido para você porque você tem quebrado princípios. Você não tem entendido isso, mas entregue a sua vida ao Senhor. Porque em Êxodo capítulo 31, vamos lá para Êxodo capítulo 31, verso 1 em diante, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, ó, que Deus capacitou a Bezalel. Isso nos fala o seguinte, Êxodo capítulo 31, verso 1 em diante. Depois disse o Senhor a Moisés, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, a entendimento, a ciência e a todo artifício. Veja quem deu sabedoria para que ele executasse obras de arte, para que ele fizesse a arca, foi Deus. E da mesma forma, se você pedir sabedoria para ser um psicólogo, um advogado, um médico,
para ser pai, para ser mãe, para resolver um problema, Deus te dá. Quantas vezes, né? Eu mesmo na minha própria vida já me vi assim, entrincheirado em problemas em que eu não via a solução. E depois de dobrar o joelho, de pedir sabedoria e direção para Deus, Deus me deu e eu resolvi o problema. Então, quero dizer para você, faça o mesmo, dependa do Senhor. Coloque esse problema, essa adversidade que você está enfrentando nas mãos do Senhor e com certeza você vai sair do outro lado dessa correnteza cantando o hino da vitória. Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Se você quiser também conhecer mais sobre o nosso trabalho, nós temos o link aqui na descrição e que Deus o abençoe. Um abraço e até mais.